Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Que satisfação, né, estarmos aqui de novo. Bom, primeiro, lembra que nós falamos que íamos ter o sininho nas aulas? Eu gostaria muito, mas eu fiz um teste e percebi que com o microfone o som dele fica estridente. Aliás, vou tirar as pulseiras, né, porque eu sou uma árvore de Natal. Então, eu vou tirar as pulseiras para não interferir no som também. Espero que o som fique bom. Eu esqueci de pôr o microfone na aula passada. Minha cara, isso, né? E sim, essa é uma camisetinha das Três Marias, ó. Tá espelhada, ela foi só um teste. Não ficou do jeito que a gente queria ainda. Vai ter as camisetas que se vocês quiserem, depois a gente coloca ali também. Hoje, aula sobre glândula pineal, aula 2. Eu esperava que nós teríamos pelo menos 3 aulas sobre glândula pineal, porque era o meu planejamento de aula, mas quando eu fui tratar sobre essa aula, eu percebi que a gente conseguiria condensar para passar logo para próximas aulas, que eu estou ansiosíssima para que comecemos. Bom, a gente está falando de glândula pineal, a Rafa trouxe a questão das energias, a Ju falou sobre hermetismo, mas Angela, né, por quê? Vamos de novo relembrar. Nós estamos tratando, o Projeto Três Marias trata, mais uma vez, né, vou repetir, sobre autonomia espiritual, autonomia mental. E para que tenhamos autonomia, é importante compreendermos o processo. Então, numa construção, a gente precisa primeiro fazer a fundação. Então, compreender como é que nós assimilamos o conhecimento, qual é a nossa conexão com a espiritualidade, que nós não estamos dependentes, né, de um líder religioso. Para isso, nada contra os líderes religiosos, mas não estamos reféns dessa situação e cada vez mais isso é muito importante, porque acabou virando um jogo de poder, né? Acabou não, acho que praticamente sempre foi. Vai ter um vídeo no meu canal do YouTube, eu acredito que no das Três Marias também, mas como é uma questão muito mais espiritual, de um estudo que eu venho trazendo há alguns anos, então, a princípio, vai estar lá. Vocês deem uma olhada que é interessante sobre essa questão de controle, né? Principalmente religioso. Mas, voltando, então nós estamos construindo a base com vocês para que possamos continuar, né? Colocando tijolos por tijolos até chegar aqui ao topo dessa pirâmide, e que nós podemos ter um caminho a trilhar de forma segura, de compreensão e tudo mais. E hoje, nessa aula de glândula pineal, nós vamos tratar a parte biológica, explicar um pouquinho como é o funcionamento biológico da glândula pineal, onde ela está necessariamente no cérebro. O feedback que vocês deram foi, olha, mas a gente falou terceiro olho, ela está aqui ou ela está aqui? Então é importante nós olharmos ali, vou pôr aqui, aqui, né, perto do meu São Francisco, a imagem aí para vocês no decorrer das aulas, dessa aula, para que vocês possam ter ideia mais ou menos exatamente aonde que está aqui no nosso cérebro. E depois vamos falar um pouquinho de como é vista a glândula pineal nas civilizações, no decorrer da história e aonde cabe para nós, né, enquanto seres em expansão também. Embora a primeira aula a gente falou muito sobre a espiritualidade, né, a aula introdutória, ela foi de trás para frente, que era importante compreendermos a importância dessa glândula e que sim faz parte de um processo divino em nós. Bom, vamos lá. Então, gente, a glândula pineal, se a gente for lembrar lá da escola, ela é chamada também de epífise, e a gente estudou muito ela quando foi estudar o sistema endócrino, né? E o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é um conjunto de glândulas responsável, né, pela produção hormonal e que vai controlar várias funções do nosso corpo. Por exemplo, desenvolvimento sexual, crescimento, absorção de nutrientes, velocidade de metabolismo, quantidade de glicose no sangue, tantas e tantas outras coisas. Então, a glândula pineal, ela faz parte desse sistema endócrino, né? E as principais glândulas, vamos lembrar de escola também, que estão ligadas, que fazem parte do sistema endócrino, é a hipófise, o hipotálamo, as glândulas adrenais, testículos nos homens, óvulos nas mulheres, tudo são glândulas que fazem parte do sistema endócrino. E esse sistema endócrino está ligado, né, no nosso corpo com o sistema nervoso central, periférico, né, e também com o nosso sistema de imunidade. Olha que interessante, né? Importantíssima essa informação para as coisas que a gente vai falar aqui. Bom, a glândula pineal, eu ia pegar e esqueci. Ela é do tamanho de uma ervilha.
muito pequenininha, do tamanho de uma ervilha. E por que é chamado pineal? Porque apesar dela ser do tamanho de uma ervilha, ela lembra uma pinha, né? Então por isso acabou tendo esse apelido, né, de glândula pineal. Bom, ela está localizada no centro do nosso cérebro. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, né? Aqui no centro do nosso cérebro, mais ou menos aqui assim, vai estar a imagem aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. E ela integra, né, os sistemas neurológicos com o sistema endócrino, reprodutivo, imunológico. Olha como é interessante a gente ter essa informação. Engraçado, né? Como a gente começa a praticar meditação, yoga, dança também, porque a dança está ativando esse processo meditativo. Eu tenho um trabalho que eu falo que muitas pessoas têm as pessoas têm várias maneiras de encontrar o divino, né? Eu realmente, para quem não sabe, eu sou bailarina, sou formada em balé clássico, sou professora de danças ritualísticas, danças sagradas, ventre, e eu sempre digo que o meu caminho de construção, de encontro com o sagrado, sempre foi através da dança, desde sempre, desde pequena. Ela tem esse papel importante também. Mas quem sabe a gente tem aí mais pra frente uma aula bônus a respeito, né? Vocês gostaram da nossa aula bônus de tarô? Maravilhoso, né? Foi bem, bem legal mesmo. Então, voltando aqui, olha por que é importante. Quando a gente fala que ela regula também a questão da nossa imunidade, então além da maneira como nós nos alimentamos, além da maneira como nós nos relacionamos com o ambiente que vivemos, a nossa imunidade ela também está ligada à nossa glândula pineal. Então quando a gente vê pessoas às vezes assim, né, você fala, nossa, mas eu vejo lá um budista que está em meditação, está o tempo todo em trabalho constante, alinhamento com a sua glândula pineal, com a espiritualidade, a gente percebe que são pessoas que raramente ficam doentes, né? Que raramente ficam doentes. Então, sim, tem muito a ver com nós, tem muita ligação com isso. Então, a glândula pineal, justamente, né, por tá ligada ao nosso sistema reprodutivo, neural e imunológico, ela acaba tendo essa responsabilidade maravilhosa, que é de nos ajudar nesse processo de imunidade também. Então, quem medita, quem dança, quem ora, né, quem tem o costume de praticar oração, tem o costume de ter ligações com espiritualidade, leituras saudáveis, está trabalhando a sua pineal, alimentando a sua pineal com coisas, com coisas que ajudam ela a desenvolver, como eu falei lá na outra aula, né? Que pineal não calcifica, pelo amor de Deus. Eu já falei, gente, pineal não calcifica. Ponto e pronto. E meu vídeo ficou engraçado, né? Angela calcifica, não calcifica, calcifica, não calcifica, calcifica, não calcifica. Daqui a pouco vira meme, porque se você acelerar, fica, sabe aqueles cachorrinhos assim? Tá igualzinho. Pineal não calcifica. Mas, assim como um atleta, quando ele é comparado com uma pessoa comum, por exemplo, né? Eu estou extremamente sedentária, infelizmente. Eu não consigo correr, já corri muito. Eu não consigo mais correr. Eu preciso retrabalhar o meu corpo. Todo o meu corpo, né? Não só as minhas pernas, todo o meu corpo. Mas veja, então as pernas de um atleta estão fortalecidas. Elas correm, né? As pernas de pessoas que, como eu, que estou sedentária, eu não consigo correr, elas não estão preparadas para isso. Mas elas continuam sendo pernas e elas continuam me levando onde eu preciso. Eu continuo caminhando, elas não estão atrofiadas, porque elas estão trabalhando. Só não estão no seu maior potencial, como é o caso de um atleta. A pneu é a mesma coisa, então por isso que é importante, né? Ela não calcifica, não tem essa de flúor, nada a ver, né? Mas, então por isso que é importante nós trabalharmos sim, né? Cuidarmos muito com que nós alimentamos a nossa pineal, como nós desenvolvemos o nosso contato com o subjetivo, porque isso interfere no nosso sistema imunológico, na nossa saúde. Então, isso é bem importante. Bom, o que mais? Qual outro fator biológico da função, né, da glândula pineal? Bom, ela também controla a produção e a utilização de energia do nosso corpo. Então, nós nos alimentamos com alimentos, né? E a glândula pineal, ela faz esse relógio, esse balanço daquilo que eu preciso de quanto eu preciso utilizar de energia para que o meu corpo funcione perfeitamente. Então veja, como é importante também
né, a gente olhar para essa questão, porque quando a gente coloca muito alimento no nosso corpo, excesso de energia no nosso corpo, nós diminuímos o nosso metabolismo, porque é uma das funções da pineal, né, regular o nosso metabolismo. E o que que acontece, gente? Além do excesso de peso, trazer N doenças cardiovasculares, diabetes e tudo mais, ele também faz com que a nossa pineal dê um chute no ritmo, porque é muita energia além do necessário. Eu não preciso daquela quantidade de energia. Então eu estou desregulando, eu estou desequilibrando. Veja como é importante, né? Nós estamos vivendo uma era de muitos casos de obesidade. E eu não estou falando aqui de uma questão estética. Não, eu estou falando de uma questão da importância, inclusive, para a nossa espiritualidade, para a nossa conexão, para manter a nossa pineal saudável, funcionando, né? De forma como um reloginho, inclusive ela é considerada um relógio, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, importante alimentação, importante exercício físico para equilibrar esse gasto energético, para que a pineal consiga acionar, coordenar, controlar o quanto eu preciso de energia, equilibrar. Olha como é importante, né? Bom, mais do que tudo, ela é o nosso ritmo. Ela é aquilo que a pineal, nós falamos da outra aula na questão da espiritualidade, mas ela é responsável pelo ritmo, nos manter no ritmo. Ela regula o metabolismo, ela também tem ação antioxidante, ela é responsável, né, pela ação antioxidante. E olha que interessante, uma das principais funções biológicas da pineal é a produção de melatonina. O que é melatonina? Melatonina é um hormônio que ajuda a regular o nosso ciclo, ou seja, o nosso relógio biológico. É realmente conhecida também como hormônio do sono. Isso quer dizer o quê? A nossa pineal, ela produz a melatonina, que é um hormônio, e essa melatonina, ela regula o nosso ciclo, ela regula a nossa percepção de dia e noite, né? Percepção de tempo. Como é que um pássaro, um animal, sabe quando é hora de migrar ou de invernar? Tudo isso passa por essa questão de produção da melatonina, da pineal, que além de estar produzindo a melatonina, e nós já falamos na outra aula, ela percebe o nosso campo eletromagnético. Então, ela pega o nosso campo eletromagnético, produz a nossa melatonina, e nesse trabalho em conjunto com aquilo que, entre aspas, parece subjetivo, que o campo eletromagnético da Terra, da onde eu estou, ele está do lado de fora, né? Ele não está aqui do lado de dentro, onde está sendo produzida a melatonina. Mas a pineal, ela vai fazer essa conexão. Olha que perfeito! Um órgãozinho do tamanho de uma ervilha, responsável por tanta coisa. Você já imaginou se a gente tira a pineal? Meu Deus do céu! Nós vamos ficar desregulados, sem sono. O que mais? Doentes, porque vai afetar a minha imunidade. O que mais que a gente já falou aqui da pineal? Provavelmente ou com uma perda de peso absurda, desregulada, né, na nossa questão do trabalho da energia no nosso corpo, ou super obesos. Olha só que absurdo que seria se nós tirássemos uma glândulazinha do tamanho de uma ervilha. Isso olhando só os fatores biológicos. Então, veja, a glândula pineal, ela faz isso. Ela tem essa função de pegar o subjetivo, chamar de subjetivo aquilo que não está aqui dentro da gente, tá? Então, ela lê o campo eletromagnético ao nosso redor. Ela está produzindo o hormônio, por exemplo, da melatonina, que é responsável pelo nosso ritmo. Ela conecta e fala assim, manda a mensagem: olha, tá vendo? É hora de dormir. Olha, agora é hora de acordar. Agora é hora, pássaros, de vocês migrarem para o sul. Agora é hora, ursos ou outros animais, de vocês invernarem. Como sabe isso? A glândula pineal é que vai coordenar isso, coordena o nosso ritmo. Olha que interessante. E essa questão, gente, da melatonina, do hormônio do sono, é muito importante. Extremamente importante. Se já tiveram insônia, tomar uma água porque a minha garganta tá. Eu espero que esse som fique bom. Se vocês já tiveram insônia, não de um dia só, dias. Meu Deus, gente. É um horror, né? A gente se sente zumbi. Nós ficamos irritados,
Nós ficamos além do cansaço, nós temos uma irritabilidade, nossas emoções ficam à flor da pele. Por quê? Porque é importante dormir. Nós precisamos dormir. E a melatonina, ela produz o hormônio que nos ajuda a descansar. Mas para a melatonina, a pineal produz a melatonina, que é esse hormônio que induz esse descanso, induz o sono. E olha que interessante, a melatonina, a pineal só consegue produzir a melatonina no escuro. Então, por exemplo, olha, agora são 3 horas da manhã. Deveria estar dormindo. Eu estou desregulando minha pineal aqui nessa aula. Eu, particularmente, prefiro gravar as aulas, os vídeos de madrugada, então eu deixo um dia para isso. Não é o mais saudável, tá? Mas porque eu preciso do silêncio. Então eu tenho filhos, eu tenho cachorro, eu tenho marido, eu tenho passa carro, enfim. Então para mim é mais confortável. Entretanto, para que esse hormônio seja produzido, eu deveria estar no escuro, né? Preferencialmente dormindo, mas é que normalmente a gente vai dormir e apaga todas as luzes. Então não deixem, quando vocês forem dormir, o celular que pode piscar à noite, que é uma luz artificial. Evitem abajur, evitem. Então, é importante até vocês que têm criança pequena, eu sempre ensinei as minhas filhas a dormirem absolutamente no escuro. Elas não têm medo de escuro. A gente coloca o medo, né? A gente coloca. É tão absurdo quando a gente percebe mães e pais que falam assim: ai, olha, no escuro tem o bicho-papão, não sei o quê. Meu Deus, gente, vocês estão colocando. Vocês têm noção do que vocês estão fazendo com os filhos de vocês? É absurdo. Daí depois você fala, olha, você vai dormir, mas tem que ser no escuro. Eu não quero dormir no escuro, vai que tem um bicho no escuro. Na mente da criança é isso, né? Um parênteses só para perceber o quantos erros grotescos a gente comete e cometeram com a gente também. Bom, enfim. Então, para a pineal produzir a melatonina, ela precisa do escuro, precisa do sono, a gente precisa deixar que a luz, seja ela natural ou artificial, cesse. A natural vai cessar, porque é a noite, né? O ritmo, a pineal controla esse ritmo. Então, anoiteceu, teoricamente, o nosso corpo já está pronto para dormir, já está pronto para descansar. Amanheceu, o nosso corpo vai estar pronto para despertar. Então, se nós seguíssemos o ritmo natural e biológico do nosso corpo, que a pineal é quem controla isso, nós dormiríamos logo no início do anoitecer e acordaríamos assim que amanhece. Então, tanto que antigamente era assim, né? Não tinha televisão, não tinha celular, a gente perde horas. E olha que sério, eu vou deitar no escuro e aí eu fico no celular, numa luz artificial, mais meia hora, 40 minutos, 2 horas. Eu estou impedindo que a minha pineal produza melatonina. E a luz, principalmente a luz artificial, é aquela que me impede, bloqueia a produção da melatonina. Então veja como é importantíssimo cuidarmos disso, permitirmos que o nosso corpo descanse, deixar escuro, sem abajur, sem celular. Gente, se permita desligar. Nós estamos vivendo um mundo tão acelerado, né? E a gente pensa que, não, eu só estou acelerado, o mundo é assim mesmo. E nós não estamos percebendo que, na verdade, estão nos adoecendo. Estão prejudicando a nossa pineal, prejudicando o nosso ritmo. E prejudicando o nosso ritmo, o que é mesmo que a pineal faz? A pineal é a conexão com os céus. A pineal é a conexão com o divino. A pineal é a conexão com a espiritualidade. É a maneira como nós absorvemos a espiritualidade. Então veja que sério. Nós estamos deixando de dormir, nós estamos comendo mal. O que mais que nós estamos deixando de fazer? Que interfere na pineal. Né? Nós estamos nos entupindo de remédio de qualquer vacina. Eu não sou contra vacinas normais, né? Mas presta atenção. Ai, a gente é contra a vacina, olha só, depois da vacina a humanidade parou de morrer de qualquer coisa. É verdade. Mas existem vacinas e vacinas, então presta atenção nisso. Nós estamos entupindo o nosso corpo de coisas artificiais para impedir que o nosso corpo produza de forma natural.
E quando produz, não deixa de produzir de forma natural, aquela vai ficando obsoleto, vai deixando de absorver, nós vamos deixando de prestar atenção, vai deixando de produzir. Tem muita gente que toma melatonina, existe, né, o hormônio da melatonina em comprimido. Toma melatonina para conseguir dormir, para conseguir descansar, para conseguir desligar, sendo que nós temos a fábrica da melatonina aqui, ó. O que está acontecendo? Por que é que nós estamos precisando suplementar através do artificial? O que nós não percebemos que é porque nós não estamos permitindo o nosso corpo descansar, desligar. É mais fácil, né, enchermos de estímulo o tempo todo. Falo por mim, gente, eu tenho como é que eu posso dizer? Um hábito muito ruim. E eu estou dando aula para vocês agora e pensando nisso, que eu passarei a evitar o máximo que eu puder esse hábito, que é o de consumir energético. Energético é artificial, completamente artificial, e a única função dele é manter a gente esperto. Será que eu não estou evitando que o meu corpo faça por si só? Eu não estou evitando o cansaço? É digno que eu me sinta cansada, é digno que eu descanse, é digno que eu apague a luz e fique alguns minutos em silêncio. Porque é que a gente tem que estar sendo produtivo, entre aspas, o tempo todo. Nós entramos numa roda de ativismo, 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 e esse ativismo é tão barulhento que nós não conseguimos ouvir a nós mesmos aquilo que o nosso corpo em perfeição, criado por esse Deus maravilhoso, em perfeita harmonia, funcione de forma perfeita e coordenada. Nós impedimos isso, nós aprendemos a impedir isso. Nós entramos num momento, vivemos um momento em que o ativismo e o não descansar é aplaudido. E quando a gente se permite descansar, se permite silenciar, nós mesmos nos cobramos como se nós estivéssemos sendo inúteis, vagabundos. Presta atenção, como a gente comprou isso, né? Antigamente, não tão antigamente assim, quando eu era criança. Bom, eu cresci, não, fiquei até 5 anos numa cidade do interior, né? Então lá é mais comum, ainda existe hoje. Mas na cidade grande também, que eu sou de Curitiba, no final da tarde, o que que as pessoas faziam? Chegavam nos seus trabalhos, normalmente aqui no sul se fazia um chimarrão, ia sentar na frente de casa, levava a cadeira na frente de casa, conversava com os vizinhos, os filhos brincavam um pouco e se relaxava. Isso não acontece mais, por 2 motivos, porque a gente tem a impressão que está errado. Não, mas veja, são só 6 horas, 5:30 da tarde, eu não posso parar, não. Como que eu vou parar? Não, eu não posso. Isso é coisa de gente vagabunda. Imagina, eu não, sou produtivo. Me aplaudam, por favor. E aí você tá tomando, enchendo o teu corpo de cafeína, energético, e depois precisa de remédio para dormir. Não consegue mais desligar. Sendo que o nosso próprio, esse órgãozinho produz a melatonina, produz esse hormônio de sono sozinho. Mas a gente está impedindo de produzir. Quer ver uma coisa? Se a gente for olhar historicamente, nós temos mais pelos no corpo. Eu nem vou falar do pelo, eu vou falar do siso. Minha filha perguntou esses dias: mãe, você tem siso? Aí eu falei: filha, mãe, saiu o siso. Mãe, mas por que você teve siso? Porque você sabia que a minha professora estava dizendo que o siso não é mais utilizado, então ele já não está mais nascendo em muitas pessoas, e quando ele nasce, não nasce inteiro, porque ele não tem mais. Enfim, é exatamente isso, filha. É exatamente isso. Você prestou atenção na aula, né? Tá valendo sua mensalidade. Mas enfim, o que acontece? Faz parte da evolução que aquilo que a gente não usa, ele possa deixando de existir. Eu não estou dizendo para vocês que a curto prazo a pineal pode deixar de existir ou tantas outras coisas, não é isso. Mas vocês percebem que estão nos induzindo a não utilizá-la de uma forma boba. E não é falando para vocês não orarem, não rezarem ou não meditarem. É falando para vocês: trabalhe, trabalhe, trabalhe. Leve o celular para a cama. Assista, 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 assista. Consuma vídeos curtos. Não absorva nada. Deixa só a sua mente ficar trabalhando, 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 trabalhando. Porque enquanto ela tá assim,
você não está se olhando e de repente você não deu o ritmo, não permitiu que a sua pineal produzisse o ritmo correto do seu corpo. Você está pondo um ritmo artificial que não é natural, e para que você possa mantê-lo, você vai se entupir de energéticos, de bebida alcoólica, estimulantes, etc, etc, etc. E aí, quando você precisa descansar, você vai lá e toma um Zolpidem. Ou toma uma melatonina artificial, sendo que isso já poderia ser produzido. Percebe que aos poucos o nosso corpo deixa de produzir. E outra coisa, olha que interessante, uma das coisas para a produção da melatonina que é importante é a serotonina. E vocês sabem que o que a serotonina é? A serotonina nos dá bom humor, a serotonina diminui as doenças cardiovasculares, a serotonina traz para a gente a sensação de bem-estar, e a falta de serotonina causa depressão. Aí você vai tomar um remédio, um ansiolítico para ansiedade e mais um medicamento que coloque serotonina no seu corpo. Tem um remédio que chama serotonina. A fluoxetina também tem uma variação da serotonina, que são os antidepressivos mais usados, que é tomado que nem a gente consome como se estivesse tomando água, né? Qualquer médico te receita. E você às vezes consegue comprar com a amiga sem a receita. Lá que a amiga comprou, dá um pouquinho que eu preciso, porque eu tô triste, porque eu tô isso, porque eu tô aquilo. E nós estamos colocando o artificial no nosso corpo para impedir que o nosso corpo produza aquilo que ele deveria produzir. Eu não estou diminuindo a importância medicamentosa no caso de depressão, por exemplo, tá? Entretanto, perceba, você vai ficar escravo da fluoxetina, da serotonina e etc. Por quê? O que será que você está, quando te receitam esse remédio, falam, olha, você precisa permitir que o seu corpo volte a produzir serotonina, porque deixou de produzir, causou uma doença, e essa doença fez com que hoje você esteja aqui tendo que colocar serotonina artificialmente no seu corpo. Será que nesse processo, muitos médicos sim, muitos terapeutas sim, vão chegar a dizer para você como você produz serotonina de novo? Atividades de bem-estar. Eu vou dizer do yoga que eu amo, mas o yoga, meditação, dança, caminhar, andar de bicicleta, ouvir música, descansar, fazer coisas que te fazem bem, faz com que o seu organismo seja estimulado com essa sensação de bem-estar e vai voltar a produzir a serotonina. Porque se isso acontece, num determinado prazo, né, através de terapia e tudo mais, você pode deixar de consumir a serotonina artificial, certo? Era assim que deveria ser, mas não é. Pessoas falam, nossa, eu tomo serotonina há 10 anos, eu fico, meu Deus do céu. Então, entende a importância da pineal e o que, de uma certa forma, o sistema está fazendo conosco, fazendo com que nós não descansemos mais, com que a gente fique a maior parte do tempo com uma tela ligada na nossa cara, assim, e essa luz artificial impede a produção de melatonina, logo eu vou perder o sono, logo eu vou ficar doente, logo eu vou ter mau humor, porque ela também tem essa ligação com a serotonina, daqui a pouco eu estou depressiva, eu não consigo mais sair dessa roda, né, desse ciclo de dor, de sofrimento, de tristezas, enfim. Então, gente, a parte biológica da glândula pineal, as suas funções, né, é isso, só isso, mas é tudo isso. Olha como é sério. E vamos lá. A pineal, como eu estou falando aqui, e as suas funções endócrinas, ela só foi descoberta dessa forma em 1958 por Lenner. Só agora, é muito recente. Até então, as civilizações antigas e agora, né, moderna também, não compreendia a pineal dessa forma. Entretanto, se fala há muito tempo sobre o terceiro olho. Que interessante, né? Um parênteses, tá? Lá pelo ano 400 depois de Cristo, começaram a acreditar que a pineal tinha esse controle de ritmo, e foram os gregos que começaram a pesquisar isso. Mas mais do que isso, era muito interessante. Eles diziam que a pineal era o centro da alma. Olha que interessante. Não se sabia onde estava a alma. Então, entendia-se que era aqui, nessa glândula. Mas também, se for ver, dentro da história da humanidade, é relativamente recente. Mas não se entendia
essas funções endócrinas. Foram os gregos também, no século XX, agora, depois de Cristo, que descobriram mais propriedades neuroendócrinas da pineal, e depois agora, em 1958, isso ficou mais claro. Mas assim, as civilizações antigas não tinham essa ciência, não tinham ciência desenvolvida para isso, como eu acabei de dizer. Não compreendia a glândula pineal com suas funções hormonais. Entretanto, compreendiam, digamos assim, não compreendiam a causa, mas entendiam os sintomas. Então percebia-se as coisas acontecendo, mas sabia por quê? Eu sabia que tinha uma ligação com essa região aqui. E por que é que sabiam que tinha ligação com essa região? Nós vamos fazer um exercício e vocês vão perceber que a gente consegue sentir. A gente consegue sentir o pulsar. A gente consegue perceber. A gente só não sente porque a gente não para perceber. Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo. Nas minhas aulas de dança, eu mostro para as meninas e no videozinho que eu vou gravar sobre o exercício da pineal, eu vou mostrar esse exercício, tá? Para vocês verem. E vocês, mulheres, por favor, treinem, para vocês perceberem como a gente não percebe. O que acontece? Quando a gente começa a andar, criança, a gente anda retinho. Por quê? Porque o centro do equilíbrio, para eu não cair, tá aqui no meu umbigo. Então eu preciso estar retinha, né? Vai passando o tempo, a gente vai andando assim. Ou pior, né? Com o bumbum empinado lá atrás. Quando a gente está nessas posições, olha só, nós estamos desconectadas. Tá tudo desconectado. Quando a gente está no eixo, nós estamos com todos os nossos pontos de energias ou chakras alinhados. O que acontece com isso na relação das mulheres? Por isso que eu falo, nas danças terapêuticas, na dança do ventre, eu faço esse exercício, eu vou colocar um videozinho para vocês. Pega uma musiquinha, porque faz sentido para vocês conseguirem perceber, porque é mais fácil sentir o ventre do que a pineal de uma única vez. A gente vai ter da pineal também. Ah, mas eu sou menino, Angela. E o que eu faço? Ah, não faz. Não faz. Mas assim, eu não sei como explicar isso para meninos, porque eu trabalho com mulheres, né? Com o feminino. Mas assim, quando a gente, e eu brinco com as meninas, ainda bem que vai estar no Hotmart, porque se eu fosse colocar essa parte numa plataforma aberta, ia ter pi, né? Mas eu brinco com as meninas assim, ativa a periquita. Por quê? Porque quando a gente faz um encaixe do quadril levemente, não é encaixar o quadril assim, é só colocar o quadril no lugar, para que a gente volte aquela postura de criança e fique reto. Os nossos pontos de energia alinham. Aí eu digo para elas, fechem os olhos e agora percebam, sintam o ventre de vocês. O que vocês estão sentindo? Gente, a gente chega a sentir um formigar. Descobri, ativa a perereca, né? Ativa a periquita, quando elas estão dançando, para elas lembrarem da postura. E isso é pra vida, não é só quando você tá dançando. Então, mulheres, eu vou fazer um videozinho, vocês vão ver. Aí você fala, nossa, é verdade, eu estou sentindo. Então, veja, a sociedade, de uma forma geral, né, não vai olhar para isso. Mas é importante olhar porque é exatamente aqui, ó, o centro da criatividade feminina, o ventre, o útero, aquilo que cocria. Então, por isso que muita gente fala, eu comecei a fazer dança do ventre e eu melhorei minha autoestima, mudei minha vida. Não é dança necessariamente, também, a dança faz muito bem, é terapêutica. Mas é porque quando a gente começa a trabalhar essa conexão aqui do nosso ventre, nós voltamos a ter esse alinhamento de chakras, a nossa Kundalini funcionando, e o que acontece? Nós passamos a ser mais criativas, a cocriar, a ser férteis na mente, né? Nós passamos, não é uma fertilidade só de gerar filhos, não é isso. Nós conseguimos conectar o feminino que cocria, o feminino que sonha, o feminino que é criativo. Isso faz bem, então a gente consegue perceber. Estou dizendo isso porque vai ter exercícios que a gente vai conseguir perceber a pineal. E os antigos sentiam, eles percebiam. É por isso que eles sabiam que tinha uma conexão com a espiritualidade aqui. Bom, engraçado, né, que todo mundo chamava de o terceiro olho, o olho que tudo vê. Eu acho mais curioso ainda que o ocultismo tomou essa expressão para si, né, como se fosse algo deles. E aí a gente que é tonto acaba falando assim, nossa, mas então é do diabo, porque eles falaram que se o diabo falou que é do diabo. Ô, gente, pelo amor de Deus, se um pouco chegar aqui na frente da minha casa e falar, essa casa é minha, dele, não é não. Não é sua casa não, filha, é minha casa. Entende? A gente precisa desse entendimento, pelo amor de Deus. Parar de deixar, se eu falar, essa garrafa de água é minha. E se você falar, não é minha. Não é sua, é minha.
Não porque eu disse que é minha. É mais ou menos isso que o diabo faz, né? Oh, meu Deus do céu, falta de criatividade. Mas vamos lá, voltando à glândula pineal, o terceiro olho. Vamos lembrar, eu quero entrar aqui para vocês, né? Primeiro, falar sobre como é vista pelos hindus, pelo budismo. É visto como chakra coronário, né? Que é a região chakra coronário. E se entende que sim, é através daqui que você tem a percepção da espiritualidade. Mas eu queria me atentar mais para vocês, para trazer aqui para vocês, que o porquê, como que começou essa história de olho que tudo vê, o terceiro olho. Na verdade, começou no Egito, gente. Era chamado de olho de Horus. Eu vou colocar umas imagens ali para vocês verem que interessante, né? E o olho de Horus dentro da cultura egípcia, até hoje também, é visto como um amuleto, mas também ligado às experiências transcendentais e a conexão com o divino e a expansão da consciência. Olha só que interessante, né? Vou contar para vocês um pouquinho da história de Horus, para que vocês possam compreender, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Horus, ele era filho de Osíris. E Osíris, por sua vez, era filho do deus Geb, que era considerado o criador da terra, e Nut, que era considerada a criadora dos céus. Só um parênteses aí, essa informação vai ser usada, mas eu vou trazer de novo em outras aulas lá pra frente nas Três Marias, quando a gente vai falar da criação da Terra, as histórias das civilizações, enfim. Mas para hoje é importante saber que Horus era filho de Osíris. Osíris, ele teve uma treta lá com o irmão dele, o Sete. Sete é considerado dentro da mitologia egípcia praticamente como o diabo, né? O malvado, o mal, aquele que odeia, né, tudo que Osíris ama. Então, enfim. Aí Osíris, gente, ele e Sete brigam, e nessa treta Sete, ele mata Osíris, corta Osíris em pedaços e espalha pela terra. Isso é um mito, tá? Na mitologia. Bom, o que acontece? Lembra que Osíris era o pai de Horus. E Osíris era o marido de Ísis, a deusa da fertilidade, a deusa mãe no Egito, né? Enfim, importante só pra gente lembrar. Bom, enfim, no mito conta que Horus e Ísis passam a buscar os pedaços de Osíris e juntar os pedaços de Osíris, porque se acreditava que para que ele pudesse ir para outro plano, ir para outra vida, ir para o plano espiritual, ele precisava estar inteiro, né? Os egípcios tinham essa questão, né? Muito, muito séria na vida após a morte para eles. Bom, e nesse processo, Tote, que é considerado o deus da magia no Egito, auxiliou eles a juntarem Osíris de novo, para que Osíris ficasse inteiro de volta, né? Aí o que acontece? Teve uma treta lá de novo, Sete não gostou, que Horus juntou os pedaços do pai, porque ele queria que o pai ficasse escarnecido para sempre, não gostou e foi tretar com Horus. Nessa treta de Horus com Sete, ou seja, do tio com o sobrinho, Sete arranca um olho de Horus, danificando os olhos de Horus. E Tote, de novo, interfere, o deus da magia ali, né, dentro da mitologia egípcia, e restaura os olhos de Horus. Horus, muito agradecido, fala, olha, eu preciso de 2 olhos, não preciso de um só, outro vou te dar de presente aí para ser amuleto, né? E entrega, perdão, minto. Eu só preciso de um, em gratidão a tudo o que aconteceu, eu vou transformar esse meu olho em amuleto para o meu pai Osíris, para que quando ele esteja lá na vida após a morte, ele tenha essa proteção, né? Então é considerado mesmo um amuleto de proteção. O mais interessante é que esse desenho que eu vou colocar aqui, do amuleto de Horus, olha só que interessante, ele no cérebro humano. Foi aí que começaram a linkar a pineal com o olho de Horus, ou o olho que tudo vê, porque se encontrou um padrão de desenho, né? Isso a gente começou a usar esse nome. Mas Ângela, naquela época as pessoas não sabiam, não tinham desenho do cérebro para saber e tal. Como é que tinham essa informação? E por que foi desenhado o olho de Horus e ele realmente encaixa aqui, ó, no cérebro?
Gente, vai ser tema das Três Marias também, mas há muito conhecimento que se existia assim naquela época e que foi perdido. E que a gente fala, não tinha ciência, como eu disse lá atrás. Será mesmo? Será que não se tinha um conhecimento muito maior do que a gente imagina hoje? O Egito era uma civilização avançada. Assim como foi Atlantis, assim como foi Lemúria, né? Muito mais avançados do que somos hoje. Então, vai ser tema das Três Marias aí mais pra frente, tá? Bom, enfim. Então começou a ser. Ah, importante. Vou pôr outra aqui, outra imagem. Olha isso dali, ó. Tá vendo que o amuleto do olho de Horus tem padrões numéricos com a potência de 2? Olha só. Acredito que tem uma música embutida aí também. Uma música que ajuda a despertar a pineal. Interessante, né? Tá vendo ali? Então não era muito à toa as coisas, não. E pra gente compreender, veja bem, existe um paralelo, que se faz um paralelo entre Jesus e Osíris. Tem gente que fala que a história de Osíris é a história de Jesus, ou que, enfim, que é o cristianismo copiou, né? Muita gente fala que o cristianismo copiou o mito egípcio de Osíris, porque veio antes e tal. Porque olha só que interessante, quando a gente vai pesquisar a história de Osíris, Osíris foi o que foi cortado em pedacinho e o filho foi e deu para ele o amuleto do olho de Horus, tá? Então vamos lá, quando a gente fala de Osíris, gente, olha que interessante, ó. O nascimento de Osíris, de acordo com a mitologia egípcia, foi anunciado também por 3 homens sábios. Isso te lembra o quê? Os 3 reis magos. Olha que interessante. E nos céus, isso é bem legal. Nos céus, dentro da mitologia, diz que nos céus haviam 3 estrelas da constelação de Órion. Coincidentemente, as 3 Marias estavam nos céus quando Osíris nasceu, isso dentro da mitologia, né? Bom, depois que o Horus recolhe, Horus e Ísis recolhem os pedaços de Osíris, tem uma parte da mitologia, principalmente isso é aceito nas ordens secretas, né? Enfim, iniciáticas, algumas delas, de que ele ressuscitou, ele voltou à vida. Na verdade, a maior parte da mitologia que vocês vão encontrar popularmente diz que não, que ele foi ser o deus que julgava, né, os mortos. Quando morriam, ele julgava os mortos, ele passou a ser esse deus aí. Mas olha que interessante, né? Nomes que são atribuídos a Osíris. Senhor de tudo, Deus vidente, Rei dos reis, dominador dos mortos. Interessante, né? Estrela do leste. Mais uma coisa interessante sobre Osíris é que se diz que, dentro da mitologia, nessa história, uma parte do corpo de Osíris era sempre partilhado e não apodrecia, como se fosse uma eucaristia, como se fosse uma santa ceia. Estranho também, né? Esse corpo que vivificava os humanos, né? Eu acho que é interessante a gente olhar para isso, porque, Angela, você acha que então Jesus é só um mito? Óbvio que não, gente. Sou assumidamente cristã, não padrão aí, né, de igreja, não mesmo. Mas acredito em Jesus como Filho de Deus. Essa é a minha posição. A questão é, não como a religião conta, tá? Vai ser temas aí de aulas mais pra frente. Mas a questão é, não acho, até porque o mito de Osíris veio muito antes de Jesus. Eu não acho que primeiro que Osíris não existiu, gente, é um mito, né? Não vai arrancar o olho, o Horus não ia arrancar o olho, transformar em amuleto e tal. É um mito. O que eu acredito de fato, que nós já falamos isso nos nossos Instagrams pessoais, no Instagram das Três Marias, que o Deus Criador está em tudo, o tempo todo. Que não faz sentido algum, chega a ser um absurdo completo, dizer que Deus se manifestou apenas para um povo, vulgo povo judeu. Não cabe para mim. Isso é outro assunto aí também muito interessante. Segue a gente nas nossas redes sociais lá, que vai ter coisa interessante, principalmente nas redes sociais pessoais. Vamos colocar o que é possível nos Três Marias, mas, né, tem coisas que ainda não é tempo ali, mas a gente vai trazer. Não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum, nenhum. Tampouco acredito que o Deus do Antigo Testamento tenha sido esse Deus Criador Pai,
porque afinal de contas é um Deus de dor, né? Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus amor e que isso já não me cabe. Mas voltando aos Íris. Então veja, não faz sentido algum, né? Eu sei quantos de vocês também assistindo são pais e mães. Nós não temos como escolher um filho. Ah, eu gosto mais desse filho, o outro, esse é meu escolhido. O resto eu quero que morra. Quero que se exploda, quero que seja explodido, matado, usurpado. Não, isso não cabe no amor. Então, se realmente fosse assim, para mim já não faria sentido algum. Então, veja. Então, eu acredito de fato que Deus, essa força criadora, que você pode chamar do que você quiser, volto a dizer, eu acho que ele pouco se importa como ele é chamado, já falei isso na primeira aula, não teria se manifestado um pedacinho assim da terra com um povo assim, desse tamanho, que inclusive, né, recusou Jesus. Não faz sentido. Então, o meu ponto de vista, que inclusive é aceito dentro de alguns conceitos de espiritualidade também, é que o mito de Osíris, na verdade, refere-se a uma profecia que já era anunciado que Jesus viria. Já era anunciado que Jesus viria. Então, eles absorveram essa história dentro das fofocas espirituais, né, dentro dos profetas que trouxeram que viria esse Jesus, que nós depois chamamos de Jesus, mas se sabia que existiria esse Redentor. Então, essa informação foi escrita, foi transformada em mito, mas de fato é já uma profecia, como a gente encontra em Isaías, como a gente encontra em Jeremias, falando da vinda do Filho, falando daquele que encarnou como homem, né, e que realmente foi anunciado porque trouxe toda uma nova esperança, uma nova terra, novos céus, vai ser motivo de aula aqui também, assunto de aula mais para frente. E por último, importante que eu gostaria que a gente entendesse que, dentro do espiritismo, o terceiro olho é responsável pela canalização, né? Diz que é canalização. O hinduísmo é o chakra coronário e nós acreditamos, né, assim como o Dr. Sérgio, meu querido professor, que é o sensor capaz de captar o mundo espiritual e ligar com o mundo biológico. Isso é o que realmente une biologia e consciência. Recapitulando, o Dr. Sérgio Felipe, um grande médico, um médico que inclusive tem prêmios de estudo na pineal, apresentou trabalho sobre a pineal em Harvard, na USP, enfim, ele sabe o que ele está falando. E aí, Ângela, você falou tudo isso da pineal, você falou da pineal lá do mito dos egípcios, você falou que a pineal, como é visto no hinduísmo, e me fala uma coisa, mas na Bíblia, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto Deus face a face. Claramente para mim, o ver Deus face a face, através da Peniel, a percepção de Jacó ali foi de que havia algo nele que fazia com que ele visse Deus face a face. Isso mudou tudo na vida de Jacó, absolutamente tudo. Então, sim, claramente para mim, quando se fala do Monte Peniel, que viu-se Deus face a face, sim, é uma analogia a Peniel, que também faz com que vejamos Deus face a face. Angela, olhos nus, não, estou falando que é olhos nus, eu estou falando que tem a ligação com a pineal. Eu disse que são os nossos olhos físicos que estão vendo Deus, ou estamos falando de um órgão que Deus colocou em nós, que nos permite sentir, absorver e vivenciar a espiritualidade. Então, gente, precisamos compreender, né? Eu vejo muita gente falando assim, mas por que Deus então não vem aqui e fala comigo? Você está ouvindo o que ele está falando? Você está ouvindo o que a espiritualidade está falando? Ou você acha que ele vai se materializar em forma de garrafinha, vai criar uma boquinha e vai falar com você? Isso aqui é matéria, isso é corpo físico. Ele deixou dentro de nós um órgãozinho, que é o ritmo, que é o grande maestro da consciência espiritual, como diz o Dr. Sérgio, eu acredito nisso, e que nos conecta com a espiritualidade, com o subjetivo, com os céus de Jesus, com o divino. Então, por favor, olhe
com bastante carinho e critério para aquilo que já está em você. Vai ter um exercício, próximo vídeo aqui, de como aprender a silenciar a minha consciência para ouvir o que está no meu inconsciente. Como compreender a minha opinião, assim como eu brinquei, ativa a periquita, sente aqui o teu ventre vibrar. Como que eu percebo? Como que eu passo a perceber? Além de tudo que eu já disse no começo, de boa alimentação, de um sono de qualidade, de respeitar o escuro, que é importante, da produção de melatonina, tudo isso que eu já disse na aula. Exercícios práticos que podemos fazer para começar a prestar a atenção e a perceber. Você quer ver, ó? Você quer fazer já? Eu não quero ir pro próximo vídeo ainda, eu quero fazer já. Quando a gente vai desligar aqui, coloca uma frequência elevada ou uma música com frequência elevada, né? Não vai colocar uma música de baixa vibração, que daí até a tua opinião fala, oh, peraí, meu filho, sério que você fez comigo? Uma música elevada, se você preferir um louvor. Uma frequência ajuda bastante, porque o louvor a gente fica prestando atenção nas palavras e quer louvar e quer adorar. A gente pode louvar e adorar aqui, né, energeticamente, mas para a gente conseguir tentar perceber. Coloca uma frequência elevada, eu vou deixar no outro vídeo algumas sugestões. Eu vou colocar no Instagram das Três Marias um link de uma pasta que eu tenho no meu Spotify, com frequências e com músicas de meditação. Então, se isso te ajudar, te auxiliar, vai estar lá também, pode usar, né? Use e abuse. Silencie. Se você quiser fazer, deita. Ai, eu não quero ficar sentada, porque tem um porquê disso, vou falar na aula prática, mas pode ser deitado. Gente, eu medito deitada e normalmente eu durmo. E aí, Ângela? E aí que eu tenho os acessos que eu tenho que ter do mesmo jeito, tá? Então, assim, deite confortavelmente, deixa a luz mais baixinha, apague a luz, né? Deixa menos luz, coloca a frequência, comece a ouvir essa frequência, deixa ela entrar, deixa ela absorver, comece a perceber o seu corpo, perceba que o seu coração está batendo, toque os seus braços e vai relaxando. Você vai começar a sentir que informações, sensações começam a vir justamente aqui na região da pineal, como se fosse uma tela mental, certo? Então vai ter outros exercícios, se você quiser desligar agora e fazer isso. É isso, meus queridos. Muito obrigada. Sei que foi uma aula, né? Às vezes que a gente tem que trazer as informações biológicas, mas vocês perceberam que tem tudo a ver. Então, por favor, cuide do seu corpo. É templo, né? Não é? E é isso. Face a face com Deus, face a face com a sua espiritualidade. Mas para isso você precisa desacelerar. Sair desse excesso de informações fúteis que nos oferece no tempo todo. De venenos em forma de alimentação, de remédios que têm um único objetivo, de suprimir nosso funcionamento natural, a perfeição que há em nós. Muito obrigada, até a próxima aula. Podem nos mandar dúvidas e eu garanto que daqui a 3 semanas, né? A gente se vê 3, 4 semanas. Não sei qual vai ser a aula bônus, mas vou dar uma sugestão para as meninas, talvez vocês gostem. E garanto para vocês que os conteúdos das próximas aulas vão ser de ter que anotar, pegar um caderninho e depois ficar assim, me dá 5 minutos, não 10, porque eu preciso absorver o que eu estou ouvindo. Mas vai valer a pena. Autonomia espiritual, crescimento e expansão. Até a próxima.